Amém, igreja? Estejam se colocando dentro da igreja. Vamos em mais um culto de domingo, agradecer ao Senhor Jesus pela semana, apresentar a semana que está por vir. Que você possa tomar o seu assento. Que você possa fechar os teus olhos e dizer: eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. No dia de hoje, quem estaria fazendo a primeira parte é o nosso irmão Leandro. Mas ele teve problemas em casa, estamos em reforma, ficou apertado o horário. Mas amém. Tudo que vem é de Deus e nós cremos nisso. Segundo o Senhor Jesus nos capacita, amém? Abram suas Bíblias em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Aleluia. Hebreus, capítulo 12, vai dizer assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tesnamente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa fé. Quem você tem colocado como exemplo na sua vida? Aqui, até agora, o Senhor fala para nós: olhe para Jesus Cristo, que tudo suportou por amor de nós. Talvez você esteja fadigado com a sua caminhada, mas o Senhor Jesus caminhou bastante, suportou demais por conta da sua vida e da minha. E aqui no 4 ele vai dizer assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecidos da exortação, que como a filhos discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Nem desmaies quando for por ele reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. O Senhor Jesus é um Deus de amor e um Deus de justiça. A palavra vai continuar dizendo que se um pai terreno, ele corrige o seu filho e nós o respeitamos, por que não aceitar a correção do nosso pai espiritual, que tem o melhor para nós? E que você possa olhar para a sua caminhada, não com olhos de cansaço, mas com olhos de amor, como Cristo teve por nós. E que você possa olhar, muitas das vezes que você é corrigido por um irmão, ou corrigido pela palavra de Deus, e encarar isso como um ato de amor. Amém? Vamos entrar em oração nesse dia de hoje. Que você possa orar segundo essa palavra. Que você possa aceitar verdadeiramente a correção de Cristo e entender o sacrifício dele. Que você não faça desse mais um culto. Que você faça desse o culto da sua vida. Jéssica, como eu faço isso? Me entregando por completo. Me desligando do que está à minha volta e falando com o meu Pai que está no secreto. Aleluia, Jesus. Senhor, nós apresentamos a Ti esse culto de domingo. Pai, queremos começar o culto Te agradecendo. Senhor, obrigada por tudo que foi feito aqui ontem. Deus, ontem nós tivemos um evento de mulheres e foi uma bênção. E eu quero agradecer pela Tua presença. Eu quero agradecer porque o Senhor se fez presente, sabe? E que cada palavra dita aqui possa ter edificado a vida de cada uma delas,
tremendamente, grandemente, e que possamos ver daqui a um tempo frutos desse trabalho, frutos daquilo que o Senhor tem colocado no coração de cada uma. Em nome de Jesus, Pai, nós agradecemos pela essa semana que passou. Deus, obrigada por cada livramento que nem os nossos olhos puderam ver, mas o Senhor fez. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor é bom em todo tempo. Deus, obrigada pelo nosso trabalho, pela nossa família. Deus, obrigada por cada alimento que entra nas nossas casas. Deus, obrigada pelo teu sacrifício de cruz. Deus, aquele que o Senhor pagou e suportou exatamente tudo pela nossa vida. E é assim que nós estamos aqui, Senhor, como sacrifício agradável a Ti. Senhor, renunciando a nossa vontade dia após dia, para seguir o caminho que o Senhor teve proposto já para nós. E que o Senhor possa, Pai, se revelar grandemente a cada um que aqui está ajoelhado. Senhor Jesus, nós queremos pedir perdão por tudo que nós fazemos que não te agrada. Deus, nos perdoa por cada pensamento, por cada palavra maldita, por cada coisa, Pai, que nós fizemos nesta semana que desagradou o teu coração. Espírito Santo de Deus, toma o teu lugar sobre este culto. Deus, vem com a tua presença e com a tua graça, Pai. Senhor, que saiamos daqui diferentes, Deus. Que saiamos daqui, Pai, diferentes do que entramos. Senhor, porque quando nós nos colocamos, Pai, Senhor, para te adorar, para te engrandecer, quando nós nos colocamos na tua casa e a tua presença está sobre este lugar, algo tem que acontecer, algo tem que mudar dentro de nós. Senhor, nós precisamos aceitar o confronto, Pai, que a tua palavra nos dá. Como um pai que exorta um filho que ama, nós precisamos aceitar essa exortação em amor. Deus, a fazer a tua vontade. Deus, a renunciar à nossa vontade. Pai, nos fortalece no dia de hoje, para que nós possamos verdadeiramente lutar contra a nossa carne, dia após dia, para te agradar, para te engrandecer, para que o Senhor possa ter uma mostra em cada canto deste lugar. Senhor, para que outras vidas, Pai, Senhor, que ainda não conhecem a Ti, possam se achegar por meio das nossas vidas, Deus. Senhor, é este mandamento que o Senhor deixou para nós. E nós intercedemos agora, Deus, por cada vida que ainda não Te conhece. Senhor, faça-nos, Pai, chegar até elas com a boa nova, o evangelho de paz. Em nome de Jesus, nos encoraja a abrir as nossas bocas, a ser testemunho nessa terra do quanto o Senhor é bom, do quanto o Senhor faz, do quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor nos capacita. E eu creio, Deus, Senhor, que o Senhor está sim, Pai, levantando novas pessoas nesse tempo. Deus, o Senhor está sim, Pai, levantando, Deus, adoradores em espírito e em verdade. Senhor, o Senhor está sim levantando, Pai, novos ministros da palavra. O Senhor está sim levantando, Deus, novas irmãs, novos irmãos, Deus. Senhor, novos diáconos. Senhor, a sua mocidade, Pai, nós pedimos por ela, que a igreja de amanhã e o nosso trabalho é interceder. Deus, que cada jovem que hoje toca um instrumento, Deus, que cada jovem hoje que se dedica a estudar a sua palavra, em nome de Jesus, Deus, nós pedimos que essas vidas frutifiquem no futuro. Deus, que eles sejam, Pai, ainda além do que podemos imaginar. É isso que eu desejo para a tua igreja, Pai. E eu intercedo crendo que os teus ouvidos estão deitados a nos ouvir. Pai, eu apresento a Ti, Deus, Senhor, cada casamento da tua casa. Pai, em nome de Jesus, coloca o teu amor, porque é o maior dom de todos. É aquele que tudo suporta, que tudo crê, que tudo espera. Em nome de Jesus, Deus. Senhor, mais, Pai, Senhor, gratidão sobre cada coisa que nós temos. Senhor, nós agradecemos por esta casa, por este lugar. Nós entendemos, Deus, Senhor, esse tempo de agora. Pai, tempo de restauração sobre as vidas que aqui estão. Deus, e que o Senhor possa nos preparar para isso, Deus. Senhor, para um novo futuro. Senhor, para ano que vem, quem sabe, estarmos mais adiante, Pai. E nós esperamos em amor. Senhor, nós esperamos intercedendo sobre cada
ministério, Jesus. Senhor, cada ministério, Pai, da sua casa. Em nome de Jesus, nós oramos, Deus. Senhor, pelo louvor. Senhor, pelas crianças. Deus, sobre, Pai, as mulheres. Sobre os homens. Senhor, nós oramos, Deus, sobre cada ministério, Deus. Senhor, sobre aquele que limpa a tua casa. Senhor, nós oramos, Deus, sobre aquele que cuida do som. Senhor, nós oramos, Deus, para que o Senhor venha capacitar e que cada um venha fazer, Jesus. Venha efetuar com excelência o seu ministério. Pai, cada professor do discipulado, sabedoria, Pai, sabedoria. É o que nós te pedimos, Senhor Jesus, para que a tua casa cresça, para que a tua casa prospere. Em nome de Jesus, nós oramos pelos nossos líderes. Senhor, a vida dos nossos pastores, visão de águia, Pai. Uma visão que vai além, Pai. Uma visão que vai além do que a nossa. Senhor, estratégia para administrar, Jesus. É isso que nós te pedimos, Pai. Amor como o de Jesus pelas almas. Deus, nós queremos, Pai, Senhor, sermos tratados. Nós queremos, Deus, sermos aconselhados segundo o teu coração. E levanta este povo, Deus. Senhor, este povo que abraça com amor. Este povo que faz visita, Deus, aos enfermos. Esse povo que aconselha aquele que está com problemas. É disso que a tua igreja precisa. Ah, Senhor Jesus, grande é a ceifa e poucos os ceifeiros. E é por isso que nós intercedemos, Deus, por essa casa, para que o Senhor venha fazer o melhor. Pai, acompanhe o dia dos meus irmãos. Deus, a cada levantar e a cada deitar. Pai, nós repreendemos a ação de Satanás sobre a vida de cada um deles, Pai, que estão perseverando em pé, Pai, que estão tentando, Jesus, com todas as forças te servir. Em nome de Jesus, fortalece aquele abatido, aquele, Pai, que está pensando em desistir, que está pensando em parar. Jesus, nós sabemos que aqui todo mundo é lindo e todo mundo dá risada, mas dentro de cada um, o Senhor conhece o íntimo e o oculto, o secreto, aquilo que nós não temos coragem de falar nem para o nosso cônjuge. É isso que o Senhor conhece, Pai. E eu quero, Jesus, que o teu Espírito Santo vá sobre a divisão de cada alma, que o teu Espírito Santo sonda cada coração que aqui está e trata conforme cada medida, porque como no livro de Ezequiel, o Senhor mede nós andamos, o Senhor mede nós andamos, e que nós não venhamos dar nenhum passo fora da tua linha, Senhor Jesus, nem para frente e nem para trás. O seu direcionamento sobre cada vida, Senhor, sobre cada trabalho deles, Pai. Senhor Jesus, ministerial e carnal. Em nome de Jesus, eu te peço, Deus, abençoa a tua igreja. Abençoa a tua casa. Em nome de Jesus. Que nós estejamos aqui, corpo, alma e espírito, para prestar o nosso culto racional. Amém? Aleluia, Jesus. Grandioso é o teu santo nome, Deus. Aleluia, tu és poderoso, Jesus. Tu és grandioso. Aleluia. A palavra vai dizer em Tiago, aleluia. Você não precisa abrir. A palavra diz assim: a oração feita com fé, ela curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido algum pecado, ele será perdoado. Aleluia, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, para que sejam curados. E a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Crendo nesta palavra, nós intercedemos pelo caderno de enfermos. Estenda as suas mãos. Mencione a vida que está ao seu lado, às vezes, que precisa de uma cura, que precisa sim de algo destinado do céu. Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos, Deus, esse caderno de oração. Deus, cada nome que aqui está escrito, que eu não conheço o problema, mas o Senhor conhece. Senhor, eu intercedo, Pai, Senhor, por cada cura, Pai, que como nos tempos antigos o Senhor fez.
Senhor, o Senhor curou o cego, o Senhor fez surdo ouvir. Senhor, nós cremos que o Senhor ainda é o mesmo e o Senhor ainda faz. Deus, que o Senhor possa operar milagres dos quais os nossos olhos vão contemplar. Que o Senhor possa operar, Jesus, aquilo que nem passou no nosso pensamento. Que o Senhor possa nos surpreender, Jesus, na cura, em nome de Jesus. Senhor, cada irmão que às vezes está com depressão, Deus, que às vezes está, Jesus, Senhor, com dor na alma, em nome de Jesus, Pai, cura o teu povo, faz um povo saudável e sadio. Deus, cada enfermidade, Deus, Senhor, em cada órgão, Senhor, em cada membro, Pai, nós cremos que o Senhor, Ele é capaz de curar, o Senhor é capaz de fazer. Pai, cada um que está pensando em se suicidar agora, Pai, Senhor, entra com uma providência. Senhor, mostra que essa vida ela é amada por Ti, e nós intercedemos crendo, Deus, que o Senhor é capaz de fazer. Nós intercedemos crendo, Pai, que o Senhor deita os Teus ouvidos para ouvir a intercessão de um justo. E como o Senhor fez, Pai, Senhor, chover por meio de uma profecia, Pai, nós cremos, Deus, que o Senhor fará imensamente mais do que pedimos ou pensamos. Senhor, escuta o clamor da Tua igreja sobre cada nome agora. Aquele que não consegue perdoar, testemunhará que perdoou. Aquele que não consegue abraçar, testemunhará que abraçou. Porque hoje um justo resolveu orar. Porque hoje um justo resolveu interceder. Entrega na mão de cada um agora, Pai, essa unção de intercessor, do qual a Tua casa precisa e necessita, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais, aleluia, do que pedimos ou pensamos. Aleluia. A palavra em 2 Coríntios 9:7 vai dizer: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, mas porque Deus ama a quem dá com alegria. E debaixo desta palavra eu gostaria que você pegasse a sua oferta na mão. Eu gostaria que você pegasse o seu dízimo na mão e apresentasse ao Senhor. Que você possa agradecer pelo que o Senhor tem te dado, pelo pouco que o Senhor tem proporcionado na sua vida. Pai, esse é o nosso dízimo e a nossa oferta. Senhor, às vezes nós só temos R$1 para te dar, mas é o que podemos. Senhor, e eu creio que o Senhor reconhece cada coração aqui. Senhor Jesus, o Senhor sabe quanto cada um pode dar no dia de hoje. Deus, eu quero agradecer por este pouco. Deus, eu quero agradecer porque meu irmão ele tem um trabalho, porque meu irmão tem um alimento dentro da casa dele. Deus, eu quero agradecer porque aqui nós temos cestas básicas para doar para quem necessita. Deus, eu quero agradecer porque até hoje essa igreja está de pé. Eu quero agradecer, Jesus, Senhor, porque até hoje a conta de água e a conta de luz está paga. Jesus, obrigada, obrigada, Jesus, por cada provisão que o Senhor tem dado a nós. Visita aquele que precisa, Senhor Jesus, Senhor, de uma bênção hoje. Visita aquele, Pai, que precisa de uma porta de emprego aberta. Em nome de Jesus, faz o currículo dele saltar aos olhos, Pai, para que ele possa conseguir um emprego, para que ele possa ganhar o seu pão e que ele possa dar com alegria. Que ele possa dar com alegria, em nome de Jesus. Amém? Podem trazer à frente. Assim eu convido o grupo de louvor para estar adorando ao Senhor. Eu creio que você veio aqui adorar. Eu creio que você veio aqui glorificar o nome de Deus. E Ele te chama para fazer isso hoje. Que você possa adorar como se não fosse haver o amanhã. Que você possa adorar como se a sua última oportunidade fosse hoje. Amém? Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Todos estão felizes com Jesus? Amém. As irmãs estão felizes pela palavra de ontem? Aleluia, glória a Deus. Muito bom. Louvemos ao Senhor. Se os irmãos puderem ficar de pé.
Foque na letra da música, se concentra nela. Entregue o seu melhor para Deus. Faça de conta que você está agora na sua casa sozinha, no banheiro sozinho, louvando e agradecendo o nome dele. Entregue a ele, amém? Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Pelo vale caminha junto a mim, é certo, misericórdia e bondade segue-me. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Aleluia. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. E assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas
assim que eu luto minhas guerras. É assim, parece que eu estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que eu estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que eu estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que eu estou cercado, mas sou guardado por ti. Aleluia! Glórias a Deus, aleluias. É tudo para ti, Senhor. My victory is in Jesus' name. 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 My victory is in Jesus' birthday. My victory is in Jesus' name. 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 Parece que eu estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que eu estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que eu estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que eu estou cercado, mas sou guardado por ti. Amém! Glórias! Glória a Deus. Muitas das vezes parece que a gente está tão cercado por coisas assim que vem. Mas a gente está guardado. Estamos guardados nele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Grande Deus, aleluia. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
minha salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Grande Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça, de
diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Justiça, rodeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, rodeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, rodeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, rodeia iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. A glória, aleluia. E ele virá, e ele virá, oh, oh, e ele virá, oh, oh, leão da tribo de Judá, e ele virá, oh, oh, e ele virá, oh, oh, e ele virá, oh, oh, leão da tribo de Judá, e ele virá, oh, oh.
virá, e ele virá. Leão da tribo de Judá, e ele virá, e ele virá, e ele virá. Leão da tribo de Judá, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Grande Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Glória a Deus, Aleluia. aleluia, aleluia, aleluia. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo, Espírito Santo. Enche-me da graça e do teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Poder sopra em meu viver, faz teu
querer, faz teu querer em mim. Vento de poder, Vento de poder, sopra em meu viver. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Faz teu querer, faz teu querer em mim. eu me rendo, Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Aleluia. Glória a Deus. Nós possamos nos render aos pés dele para conhecer muito mais dele. Aleluia. Amém. Glória a Deus. E assim agradecemos a oportunidade. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Como conhecer mais de Deus? Como? Acho que às vezes você pode ter essa dúvida. Como eu conheço mais de Deus, Jéssica? Eu quero conhecer mais. Como eu faço? É fácil. A questão é, medite na Escritura. Tire mais tempo com Ele. Você tem tirado mais tempo com Deus? Como eu abri o culto, o Senhor é aquele que exorta, aquele que fala contigo. E você tem parado para ouvir? Muitas das vezes a gente só sabe falar. Falar, e é ótimo. Mas e ouvir? Será que a gente tem parado para escutar o que o Senhor tem para falar para nós? E se você quer conhecer mais dele, medite nas Escrituras. Tenho certeza que o Senhor Jesus, Ele vai se apresentar a ti de uma forma excepcional. Agradecer pelo culto de hoje. Que você possa ter mais uma semana abençoada por Deus. Porque o culto de domingo você agradece pelo que passou e apresenta o que vai vir. Que você possa ter uma semana abençoada. Quero muito agradecer por todas as mãos que estiveram no culto de ontem. Desde o simples ao maior. Desde o que menos apareceu, o que mais apareceu. Glória a Deus pela sua vida. Amém? E que agora a palavra está com o nosso presbítero Jefferson. Ele estará ministrando para nós o que o Senhor tem para falar. Que você venha estar atento, porque essa é a melhor parte do culto. Amém? Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Louvado seja Deus. Deus abençoe cada um dos irmãos nessa noite. Vocês estão aí, irmãos? Então, ficou um silêncio. Está um silêncio. Glória a Deus. Irmãos, tem uma palavra do Senhor nessa noite, uma palavra mais didática, uma palavra mais de instrução para nós nessa noite. Eu creio que os irmãos vão ser alimentados e fortalecidos por essa palavra que Deus vai estar ministrando aos nossos corações. Abra sua Bíblia em Romanos 6, versículo 19. Romanos 6, versículo 19 ao 23. Vou estar iniciando a palavra dessa noite com esse texto. Romanos 6, a partir do 19. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Pois quem assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia
e a maldade para a maldade. Assim apresentai agora vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que o fruto tinhas então das coisas que agora vós envergonhais. Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. O 23, preste bem atenção neste versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, em nome de Jesus eu glorifico e exalto o teu santo nome nessa noite, junto com os irmãos, junto com a igreja de Cristo. E eu creio, Senhor, que o Senhor preparou essa noite para nos instruir, para falar conosco, para nos dar o direcionamento para a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, irmãos? Pode se assentar. Glória a Deus. Título dessa palavra: finalização e consequências. Finalização e consequências. Os irmãos devem estar falando, mas o que é isso? Que título estranho é esse? Finalização e consequência. A finalização que eu quero trazer para os irmãos nessa noite é quando o pecado é finalizado. Vem a finalização. E logo após você finalizar o pecado, houve a finalização, vai vir as consequências. Então, pecado finalizado, logo em seguida, vem as consequências. E não tem como a gente sair das consequências quando você finalizou o pecado. Então, você tem que lutar até o final para quê? Para você não finalizar o ato pecaminoso. Porque Deus não vai te livrar depois do quê? Das consequências. Então é essa palavra, uma palavra didática, que Deus vai estar ministrando conosco. Falo como homem pela fraqueza de vossa carne. Nossa carne, ela é repleta de fraqueza. E a tendência da nossa carne é sempre ceder ao pecado ou cair nos desejos da carne. E os desejos da carne vai nos levar ao pecado. E através dos desejos da carne, nós vamos ter o pecado, nós vamos finalizar o pecado. E logo em seguida vamos ter o quê? As consequências. Que muitas das vezes vão custar a nossa vida. O salário do pecado é a morte. Muitos se apegam. Por que muitos querem pecar e continuar pecando? Porque eles falam assim, já que é a morte espiritual, não tem problema, eu vou estar vivo. Eu vou estar aqui, eu vou estar andando, vou poder congregar, vou poder ir aos cultos. Mas, irmãos, existem vários relatos na Bíblia que o pecado levou à morte física também. E foi uma morte instantânea após um ato pecaminoso. No meio da pregação eu vou estar falando sobre isso. Mas agora eu continuo aqui em Romanos. Consequências. Eu quero que hoje você possa ser instruído pelo Espírito Santo pelas consequências que pode causar um ato que você não pensa antes de agir. Possa ser que você está perto de cometer um ato pecaminoso. Por quê? A sua carne tem desejos, tem hormônios, e ela vai te conduzir ao pecado. Mas se você estiver perto desse ato pecaminoso de finalizar, lembra de uma coisa, que depois de finalizado, vai vir sobre a sua vida consequências. Consequências virá sobre a sua vida. Irmãos, se nós pensarmos no pecado, somente no pecado, entenda uma coisa, nós vamos pecar. Nós vamos cair no pecado. Porque o pecado em si, ele é prazeroso, ele é gostoso, ele nos dá ali um prazer momentâneo.
Mas se eu ir à frente e pensar antes de pecar nas consequências do meu pecar, eu não vou pecar. Porque eu tenho que ir à frente, irmão, do pecado. E eu ir à frente do pecado é justamente as consequências do ato pecaminoso. Vai ter consequências, irmãos, terríveis na sua vida. Eu não sei se você está perto a cair no pecado, mas se você está perto de pecar, perto de ceder o desejo da carne, é hora de você refletir agora, neste momento, e não finalizar este pecado. E chegar ali e lembrar, vai ter consequências. Muitos pregam sobre o Davi e sobre a Batseba, a traição. E ali foi algo que ele estava na sacada do palácio e ele viu Batseba se banhando e ele desejou. Só que ali ele desejou e ele quis o quê? Ele quis finalizar aquele desejo. Só que ele não mediu o que em sua mente? As consequências. Volta a dizer, enfim, o pecado é gostoso, é prazeroso. Mas se você não colocar na sua cabeça que vai vir consequências, você vai pecar, você vai cair. Agora, se você colocar à frente do pecado que está te seduzindo, que está te atraindo, você colocar as consequências, você vai pensar seriamente em não pecar. Ele peca através daquele pecado, porque ele finalizou o pecado. Houve a morte do seu melhor amigo, que ele armou para a morte de Urias. A Batseba gerou um filho. O filho foi gerado do pecado. Só que Deus falou para Davi que aquele filho não ia vingar. Aquele filho não ia nascer. Aquele filho ia morrer. E justamente aconteceu ali as consequências. Ele pecou, ele errou, ele falhou, ele finalizou o pecado. Mas logo em seguida Deus não tirou dele o quê? As consequências do pecado. E de repente, ele está no templo, ele fica no templo 7 dias sem comer, de joelho, prostrado. Porque Batseba estava lá gerar o filho, estava em trabalho de parto. Só que de repente, no 7º dia que ele estava prostrado, sem comer, sem se alimentar, ele já sabendo o porquê que ele estava ali, ele já sabia das consequências que estavam ocorrendo devido à desobediência dele de finalizar o pecado. Olha, irmão, finalizar o pecado. Quem sabe hoje você está perto de finalizar o pecado. Então hoje é o dia de você recuar e não finalizar. Deus está te poupando nessa noite de gravíssimas consequências. Louvado seja Deus. E de repente, vem a notícia para Davi prostrado. Ô Davi, seu filho morreu, mas ele já sabia. Deus tinha falado, por que aquele filho morreu? Porque aquele filho era fruto do pecado. E fruto do pecado não pode frutificar. Porque o salário do pecado é a morte. Então não podia frutificar aquele filho. Um ato pecaminoso, amados irmãos, não vai vingar na sua vida. Não vai frutificar na sua vida. Pelo contrário, no começo vai parecer que está até frutificando algo na sua vida. Mas em si próprio, você sabe que aquele ato que gerou aquilo foi um ato pecaminoso. E você sabe que lá na frente, esse ato vai ter o quê? As suas consequências. E ali entrou guerra, entrou espada na casa de Davi, foi terrível. Devido a esse ato dele, tá vendo? O pecado foi gostoso. Ele desejou, ele chamou, ele era rei. Na hora que ele chama, a Batseba, ele podia falar assim, ele chamou ela, ele desejou ela, ele chamou ela para o palácio. Ele poderia pensar, na hora que ele chamou ela para dentro do palácio, nas consequências. Ele poderia naquele momento falar assim, não, vai ter consequência isso aqui, deixa eu parar por aqui. Ainda que a minha carne está tremendo,
Ainda que meus hormônios estão à flor da pele, deixa eu recuar aqui, vai ter consequência. Mas ele finalizou aquele ato pecaminoso e teve as suas consequências. Hoje você vai aprender muito, porque essa palavra consequência vai ficar na sua cabeça. Porque a hora que você estiver perto de agir o ato pecaminoso, você vai lembrar primeiramente não do ato pecaminoso, porque senão você cai, mas você vai lembrar das consequências. Irmãos, uma das coisas mais tristes que tem é quando uma pessoa cai. Eu creio que todos aqui conhecem alguém que já caiu, que já foi derrubado. Um dia foi usado tremendamente e hoje se encontra derrubado, prostrado, caído. Deus perdoa a pessoa? Sim. Deus perdoou Davi, não perdoou? Deus também perdoa as pessoas. Só que as pessoas em si não perdoam aquele ato. Por quê? Quando nós estamos andando na cidade, nós conhecemos pessoas que escandalizaram e caíram em adultério na cidade. Todos vocês conhecem. Se não é aqui, em outra cidade, ou até pessoas famosas, você conhece, eu conheço. Quando a pessoa passa num lugar que a gente está frequentando, ninguém fala ali, olha ali um homem que foi usado por Deus no passado, olha aquela mulher que foi usada. Não, as pessoas falam ali, está ali o irmãozinho que caiu. Olha a irmãzinha que está ali, ó, que caiu. Olha a irmãzinha ali que entrou no pecado. Só que a intimidade como dela com Deus é ela e Deus. Se Deus a perdoou, só que as pessoas não perdoam. Então o pecado vai ter as suas consequências. Ainda que Deus te perdoou, as pessoas em si vão te julgar até a sua partida final dessa terra. E Deus não vai aliviar as consequências. Irmãos, é muito sério quando nós começamos a pensar nas consequências que pode vir no meu agir sem pensar, nas minhas atitudes sem pensar. Então é hora de você agora, nessa noite, eu sei que Deus está falando tremendamente. O Pai está instruindo. É hora nessa noite de você está perto do pecado, não está perto do pecado? Está perto do pecado. O pecado está te atraindo demais, não está te atraindo demais? Está te atraindo demais. A tendência é você ceder ao pecado, mas agora você para. Não finaliza. Não finaliza. Recue. Fuja. A palavra nos diz que nós temos que fugir da aparência do mal, ou fugir do pecado. Não é para nós enfrentarmos certas coisas, porque como diz, a carne tem as suas fraquezas. E repare, amados irmãos, que porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. Um dia você foi o quê? Servo do pecado. Um dia você só fazia as coisas que o pecado te instruía. Porque ali você era um servo, você era comandado por aquilo. E você não tinha a quem prestar conta. Mas hoje, amados irmãos, tu não é mais servo do pecado. Tu é servo do Deus Altíssimo. Então hoje você tem com quem prestar conta. Por isso que Ele está hoje, nessa noite, nos instruindo poderosamente. Louvado seja Deus. Finalizou, consequência chegou. Recuou, não tem consequência. Pense nisso. Pense nisso agora. Por que o adversário ele fica o tempo todo nos julgando, nos condenando? Porque nós finalizamos. Irmãos, você não pode finalizar. Você não pode finalizar. Porque vai vir essa consequência sobre a sua vida e é capaz que você não suporte depois e você vai recuar da jornada, da caminhada com Deus. Devido aos olhares, o jugo que vai vir. Porque Deus está falando, eu não vou poupar do jugo do homem, não vou. Eu posso te perdoar sim, porque o perdão está nas minhas mãos. Mas eu não vou poupar você se você finalizar. Louvado seja Deus. Mas agora,
Vou aqui no 22. Mas agora, libertados do pecado, feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, por fim, a vida eterna. Irmãos, não é somente o pecado e as consequências. Por quê? Tem pessoas que pecam nessa terra e parece que nada acontece com elas, porque vai ter o último dia. E às vezes não vai acontecer nada mesmo com ela aqui, porque a justiça daqui é falha. A justiça humana, ela é falha, mas a justiça de Deus nunca vai falhar. E no grande dia, amados irmãos, aqueles que passaram e viveram aqui sem sofrer nenhuma consequência, mas todos sabem que erraram, falharam, pecaram, vai ter o seu jugo, vai ter o seu julgamento. E diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, o que eu vou receber se eu ficar pecando? Se eu finalizar o pecado? Consequências, e vou receber meu salário. Qual salário eu vou receber? A morte. Então no final do mês você já está reservado o seu salário, que é a morte. E essa morte pode ser a morte espiritual, sim, mas também a Bíblia relata, através de pecado, morte física. Quem sabe você venha a ter a morte espiritual. Aí você fala assim, já que é só a morte espiritual, vamos continuar. Vamos continuar tocando o barco. Mas o mesmo Deus da Bíblia é o mesmo Deus de hoje. E quem sabe, após um ato finalizado, Ele já não te leva hoje. Já não te recolha hoje mesmo. Porque Ele não muda, amados irmãos. Ele não muda. Abra aí sua Bíblia agora, no livro de Tiago, o capítulo 1, versículo 13 e 15. Bem interessante essa palavra. Tiago 1, do 13 ao 15. Glória a Deus. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Quando você fala assim, estou sofrendo uma tentação, Deus está me tentando. Deus não pode tentar você. A tentação é um ataque maligno. A tentação é um ataque do mal, do adversário de nossa alma. Provação sim vem da parte de Deus. Quando o Senhor fala assim, e tentou Deus a Abraão, em algumas versões bíblicas, mas ali no original, e provou Deus a Abraão. Porque Deus não pode tentar ninguém. Então a tentação, ela é algo enviada pelo maligno, para te tirar do propósito de Deus. Quando a tentação veio sobre Jesus, era justamente para tirar ele do alvo, para tirar ele da chamada, daquilo que Deus determinou na vida dele. Então, a tentação, ela vem para te tirar do foco. Provação não, provação de Deus vem para te fortalecer, para você vencer etapas, diferente de tentação. Então você não pode pensar que a tentação que está vindo sobre você é algo enviado da parte de Deus para tentar você. Jamais Deus vai tentar você, porque a tentação é algo maligno, algo do mal. E olha o que diz aqui: mas cada um é tentado quando atraído, engodado pela sua própria concupiscência ou sua própria vontade, em outras versões. Você é atraído, irmãos, irmãs, pela sua própria vontade. A sua vontade te leva à atração. E após aquela atração te leva ao pecado.
E após o pecado te leva às consequências. Engraçado nessa palavra que diz engodado. Engodado quer dizer o quê? Isca, ceva. Quem pesca ou já pescou sabe o que é uma ceva. Quem não pescou, nunca pescou, não entende de pescaria, deixa eu falar para você o que é uma ceva. A ceva, por exemplo, existe no rio, na água doce, um peixe chamado tilápia. Vocês já viram na peixaria, já comeram. E esse peixe chamado tilápia da água doce, ele gosta de milho. Um milho meio verde. E aquele milho tem que começar a sair dele um odor, um cheiro para atrair. Então, quando você faz uma ceva para pescar a tilápia, você pega um saco de estopa e enche de espiga de milhos. E amarra numa cordinha e joga no lugar que você vai pescar. E ali com o tempo, o que vai acontecer? Os peixes em si vão ficar beliscando o saco cheio de milho. Vão ficar beliscando. E com o tempo, com a água e com os peixes mexendo, porque eles estão sendo atraídos pelaquela isca, aquele saco que está com os milho vai ceder. E eles vão começar o quê? A devorar aquela ceva. Aquela ceva. Só que, em si a ceva, não acontece nada. Mas, o pescador que cevou ali, ele vai colocar um milho, na onde? No anzol. Mas como os peixes estão tão atraídos por aquele milho, pelo cheiro que está sendo liberado daquele milho, eles não dão conta que está descendo sobre a boca dele um milho. E dentro do milho tem o quê? Um anzol. E aquele peixe que está ali se deliciando daqueles milhos, ele nem percebe que de repente ele se enroscou no anzol. E aquilo que era momentaneamente para ele um prazer, se tornou uma isca e vai ter consequência. Porque ele vai ser tirado do habitat dele, que é a água, vai sair para a terra, e por ele ter caído naquele anzol, naquela isca, ele vai morrer. Porque o salário do pecado é... E quantas iscas, quantas cevas o adversário tem feito para nos destruir. Ele não para, amados irmãos. Ele sabe cada espécie de peixe que tem na casa do Senhor. E Ele sabe cada comida, cada isca, que cada peixe que aqui está gosta de comer. E Ele lança a isca para cada peixe. E às vezes nós estamos ali, se deliciando. Não damos conta que está descendo ali uma isca justamente com um anzol para nos fisgar. E nos tirar do habitat. E essa isca que vem sobre nossas vidas é para nos tirar da presença de Deus. Porque quando, amados irmãos, eu sou ali fisgado por aquele anzol, eu saio do habitat. Eu vou para um habitat de morte. Porque a vida era onde tinha água. Mas agora eu fui atraído, eu caí na isca. E estou sendo atraído para a minha morte. Quem sabe nós estamos sendo atraídos para a nossa morte. É tempo de refletir, de pensar no que você está perto a finalizar. É noite de reflexão para a sua vida. É noite de você pensar. Deus quer poupar você e a mim, amados irmãos, das consequências. Mas por isso eu não posso
finalizar. Se eu finalizar, se eu cair na isca, Deus não vai me poupar. Por isso que Ele fala conosco nessa noite. E diz: pela sua própria concupiscência, você é atraído, vem a isca, Ele sabe o que usa para te derrubar, para te tirar do foco. E o 15: e depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Repara uma coisa: depois de havendo a concupiscência ou o desejo concebido, o desejo entrou, a vontade entrou, vem a luz do pecado. O pecado, ele fica mais atraente, ele fica mais claro, porque ali o desejo já está em você, a vontade já está muito grande em você, e você já não está querendo mais o quê? Recuar. E às vezes você já determinou dentro de você que você vai o quê? Finalizar. Mas antes, volto a dizer, antes de você finalizar, lembra das consequências. Lembre das consequências que isso vai trazer na sua vida. E continuando: e dá luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Dá luz ao pecado, vírgula. O pecado já clareou na sua mente. Você já escreveu uma história na sua mente de como você vai agir. Só que existe uma vírgula. Consumado gera morte. Se você ainda não consumiu, não finalizou, é tempo de você, recuar rapidamente. Porque para finalizar, quando o pecado já deu a luz, é um estralar de dedo. E após o estralar de dedo, aquilo que naquele momento te deu prazer, te deu alegria, num estralar de dedo, já vem as consequências. A consequência vem tão instantânea que ao mesmo instante que você sabe que aquele ato é pecaminoso e você não deveria fazer, o sentimento de culpa já é liberado com uma grande proporção na sua mente. E a partir daquele momento você sentiu prazer alguns segundos, alguns minutos atrás. Mas agora já está o arrependimento, a angústia, a tristeza. Olha as consequências. Aí você vai dizer assim, aí você pensa assim com a sua mente humana: se eu não tivesse feito, hoje eu estaria bem, hoje eu estaria tranquilo, hoje eu estaria em paz comigo mesmo, mas eu fiz, e agora? E agora não tem como mais você se livrar das consequências que você mesmo proporcionou para que caísse. A todo momento, amados irmãos, essa isca está sendo lançada na sua vida e na minha vida. Não pense que a isca é somente na área sexual, do adultério carnal de um homem. Não é isso não, irmãos. A isca são muitas coisas. Muitas das vezes coisas que vêm e você sem entender, vem coisas para sujar o seu nome. E você inocente ali vai, assina algo. E depois aquela pessoa que já assinou, já pegou a sua assinatura, é uma pessoa que não é digna de confiança.
E você foi e assinou. Porque você não consultou a Deus e finalizou algo. E depois que você finaliza, é a mesma coisa de assinar o pecado. Depois vem a consequência. Então você é atraído muitas das vezes, irmão, não é somente nessa área sexual. Em muitas áreas de nossa vida, o adversário ele lança essa isca sobre nós. Pecado finalizado, consequência imediata. Gênesis 3, o versículo 6, vai nos dizer: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Que Deus tinha falado que daquela árvore eles não poderiam comer, daquele fruto, do bem e do mal, do conhecimento. No versículo 3, no versículo 6 do capítulo 3, está o quê? Está consumado. Consumiram, o pecado está consumido aqui. Eles poderiam recuar. Eles poderiam falar, não vamos se alimentar disso, porque vai vir consequências. Mas como eu digo a você nessa noite, se você não pensar nas consequências, você vai pecar. Você vai cair no pecado. Então você tem que inverter. Se o pecado está te pressionando, está te cercando, coloque na sua mente, consequência. Consequência. Lembra das consequências. Lembra das consequências. Coloque isso na tua mente. E eles se alimentaram daquele fruto, aí vem a consequência. Que eu vou ler aqui do 16 ao 24, capítulo 3. Olha a consequência. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Comeram, não comeram? Olha a listinha agora de consequência. Deus poupou eles da consequência? E você acha que Deus vai poupar você das consequências? Então, antes de finalizar, é hora de parar, pensar e recuar. Não finaliza, irmão. Não finaliza, irmã. Recua. Lembra das consequências. Pare agora. Desista agora. Em nome de Jesus. Olha as consequências. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Continua a listinha. Consequências. Pecado consumido, consequência. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. O homem não era para morrer não, irmãos. Aqui entrou a morte física, acompanhado da morte espiritual. Deus não fez o homem para morrer, mas a desobediência do homem levou o homem à morte. Tanto a física, tanto a espiritual. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus Adão, a sua mulher, túnicas de pele, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem, como um de nós, sabendo o bem e o mal, ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra, de fora tomado. Olha a consequência. Foram lançados fora de algo muito bom, amados irmãos. Mas por eles finalizar o pecado, Deus não lança ninguém fora, né? Mas as pessoas se lançam fora
da presença e das bênçãos de Deus. E a consequência deles aqui foi viver longe de Deus, fora do jardim do Éden. Por quê, irmãos? Por quê, amados irmãos? Por quê? Pensa comigo, raciocina comigo em nome de Jesus. Hoje, você está aqui, você está louvando, você está adorando o Senhor, você está glorificando o Senhor. Só que se você finalizar o pecado, amanhã você não vai estar aqui. Você mesmo vai se lançar fora. E você lá fora, você vai sentir uma saudade imensa de estar aqui. Porque muitos vão ser atraídos para cair no pecado e não vão sair mais do pecado. E esses momentos na casa do Senhor vai passar a ser na mente dessa pessoa somente lembrança de algo bom que viveram na presença de Deus, porque finalizaram o pecado. Pecado finalizado, consequência imediata. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Podiam entrar novamente? Não. Agora tinha seguranças ali. E eles não podiam mais entrar. Mas e o desejo deles era o quê? Voltar e estar lá dentro. Então você que está aqui dentro, louvado seja Deus, se mantenha aqui dentro. Para que você não venha ter um pensamento, um sentimento lá fora de querer voltar e não ter mais força para voltar à casa do Senhor. Pecado finalizado. Consequências o quê? Imediatas. Imediatas. Não tem trégua após a finalização do pecado. O diabo, ele te seduz ao ato pecaminoso, juntando com a sua vontade, com o seu desejo da carne. Só que depois do ato consumido, imediatamente ele se afasta de você. Ele só fica te incentivando no momento para você finalizar. E depois que você finalizou, ao mesmo instante, novamente eu digo, aquilo que te deu prazer, no mesmo instante, vira dor de cabeça. Antes de finalizar, lembre das consequências. Lembra que eu falei com os irmãos da morte física e a morte espiritual? Mas e quando a morte física acontece imediatamente devido ao pecado? Que Deus não dá nenhum tempo para a pessoa. Ela é consumida no mesmo instante do ato pecaminoso. E assim aconteceu aqui em Atos 5, do versículo 1 ao 11. Atos 5, do 1 ao 11. Deixa eu ir rapidamente para a gente finalizar essa noite. Pecados, consequência. Pecados, consequência. Pecado, consequência. Vai pecar? Lembra da consequência. Está com desejo de pecar? Lembra da consequência. Está perto a finalizar o pecado? Lembra das consequências. Pegue exemplo de pessoas que caíram, que tombaram. Pegue exemplo. Olhe naquilo e veja o que a pessoa passa hoje. Veja o jugo sobre aquela pessoa. Deus quer te poupar. Deus quer me poupar. Em nome de Jesus, olha. Mas um certo varão, aqui vai entrar o pecado da mentira.
Casal que mente junto, morre junto. Casal que combina mentira junto, morre junto. É sepultado no mesmo dia. Aqui entra o pecado da mentira. E instantaneamente vai acontecer algo com eles, com essa mentira. O casal combinou a mentira, irmãos. Mas naquele dia o negócio foi feio, hein? Deus não estava com muita paciência, não. Quem sabe Deus ainda está com paciência com você. Mas pode acabar também. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade, olha aí, e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. E disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade, quando a não ficava para ti, e vendida não estava em seu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Ele mentiu diante do altar do Senhor, diante do homem de Deus. O homem estava cheio do Espírito Santo. Por que mentes para mim? Eu sou homem, mas tu está mentindo ao Espírito Santo de Deus. E aquela mentira dele custou o quê? A vida dele. A igreja primitiva estava em formação. Então Deus estava mostrando o poder dele para a igreja. E esse poder está hoje. Qual é a mentira que você falou hoje? Qual é a mentira que você falou para o homem? Não se esqueça, para o homem você pode mentir o tanto que você quiser. Mas o Espírito Santo de Deus já conhece a sua mentira. E ao mesmo instante ele mentiu, porque ele tinha arrecadado com a venda um dinheiro muito acima. Mas ali era uma oferta voluntária, não precisava. Mas por que ele vai mentir? Ninguém obrigou ele a dar nada. Aí ele quis sobressair sobre aqueles que estavam ofertando ali na igreja primitiva. Só que ele quis sobressair com o valor que ele estava dando com a mentira. Porque o valor era muito mais alto do que aquele que ele estava dando. E de repente ali ele inspirou, ele morreu ali. E todos ali ficaram apavorados com a morte. Irmão, pense muito bem, hein? Eu tenho que te dizer algo, esse Deus é o mesmo, tá? Esse Deus é o mesmo. A mesma coisa que aconteceu aqui com Ananias e Safira, pode acontecer comigo e com você. Louvado seja Deus. Interessante, né? Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Um grande temor veio sobre todos aqueles que ouviram. Todos viram a morte dele ali, diante do altar, diante ali do templo. E é interessante que eles já tinham combinado com quem? A mentira? Com a mulher. Eles já tinham tramado aquela mentira na casa. Irmão, quando você trama uma mentira na casa, ela é desvendada diante do Senhor. Peça perdão da sua mentira hoje. Peça perdão da sua mentira agora. Peça perdão agora, em nome de Jesus, antes que seja tarde. Peça perdão dessa mentira. E levando-se os jovens, cobriram o morto e transportando para fora, sepultaram. O homem que mentiu estava o que agora? Sendo levado para fora, para ser sepultado pela mentira. Pecado e suas consequências. Finalização, consequência. Finalizado, consequência. Imediatamente veio a consequência. Porque Deus estava instruindo a igreja. Quem sabe Ele não pega você, para exemplo. Quando Ele quer mostrar algo para a igreja,
Ele pode pegar o seu exemplo para que outros não venham fazer a mesma coisa que você faz. E você ser inspirado no mesmo instante. E a mentira combinada vai ter um preço. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Quem chegou? A mulher, Zafira. Só que eles já tinham combinado o quê? A mentira na casa. Ó, você vai falar isso, eu vou falar isso, hein? E ela já chegou determinada com aquela mentira. Sem saber que pela mentira o marido dela estava morto. Morreu ali no templo, diante da igreja, todo mundo ficou apavorado. E agora ela vem com a mentira, já programada, irmão. Mentira programada, hein? É de se pensar, não é? Você programou a mentira hoje? Desprograma agora. O Deus de Ananias e Zafira está aqui. Ele está aqui. Você ainda vai ter um grande percurso para voltar para sua casa. Há um caminho a percorrer. Fale com ele nessa noite. Em nome de Jesus. E disse-lhe Pedro, diz-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Ela já estava com a mentira, sem saber o que tinha acontecido com o marido dela. E ela continuou alimentando aquela história, só que ela estava diante de um homem cheio do Espírito Santo. O próprio Deus estava ali. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós concertastes para tentar o Espírito do Senhor? A mentira leva a tentar o Espírito Santo do Senhor. Quando você está mentindo e está alimentando a mentira, em parceria, em grupo, não sei, você está tentando o Espírito Santo de Deus. E eis à porta os pés do que sepultaram teu marido. E agora? Aí ela com a mentira. Chegaram os homens ali que acabaram de sepultar o seu marido. E ela engole seco. Mas ela estava determinada a finalizar aquele pecado, sem medir as consequências que viriam. Ela poderia ali recuar e dizer, meu marido mentiu. Ele me induziu lá dentro de casa para vir com uma mentira. Mas eu, como sou uma serva de Deus, ou um servo de Deus, eu prefiro não mentir. Porque senão eu vou estar tentando ao Espírito Santo. E pode acontecer comigo o que aconteceu com Zafira e com Ananias. Olha, você recuou. Deus vai falar assim, recuou. Recuou, não finalizou. Mas ela continua com a mentira. Continuou a história de mentira. E diz assim, e também derivarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, chamaram-na morta e sepultaram junto do seu marido. Mentira em conjunto, morte em conjunto, sepultamento em conjunto, salário em conjunto, porque o salário do pecado é a morte. Palavra, né, irmãos? Que palavra do Senhor. Às vezes você fala assim, vamos mentir hoje? Vamos combinar a mentira, ninguém vai saber? E Deus já revelando nessa noite. O Espírito que estava em Pedro está aqui nessa noite. O Espírito que estava em Pedro está aqui nessa noite. A mentira vai ter também consequência. Amados irmãos, eu vou estar encerrando em nome de Jesus. Ainda poderia falar de Judas, que traiu Jesus por 30 moedas de prata. Ele poderia ter recuado também, mas ele quis finalizar.
finalizou e o final dele foi a morte. Ele tirou a própria vida, não foi? Por quê? Ele finalizou, sem medir o quê? As consequências. E na hora que ele finaliza, que ele vende Jesus por aquelas moedas, imediatamente veio sobre ele a consequência daquele ato pecaminoso. E foi a morte. Imediatamente. Ofine e Finéias, tem muitos. Também. Deus sempre instruindo, eles vão morrer. Porque eles não obedecem, eles não escutam. Então, vou ter que recolher eles. E foi, não foi? E para encerrar, uma frase. 2 frases que eu anotei aqui. Uma de Bruno Euclides. Diz assim: todos os homens querem se livrar do inferno, vírgula. Mas só os filhos de Deus querem se livrar do pecado. Para se livrar do inferno, primeiro tem que se livrar do pecado. Vou repetir. Todos os homens que querem se livrar do inferno, todos os homens querem se livrar do inferno. Mas só os filhos de Deus querem se livrar do pecado. Se você hoje, nessa noite, em nome de Jesus, quer se livrar do pecado, é que você é filho de Deus. Agora, se você quer morar no céu e não quer se livrar do pecado, você está dando passos largos para morar no inferno. E a última frase para encerrar. Thomas Watson: quão tolos são aqueles que por uma gota de prazer beberão o mar da ira de Deus. Quão tolos são aqueles que por uma gota de prazer beberão o mar da ira de Deus. Lembrando os irmãos nessa noite, a mensagem: finalização, consequência. Finalizou, imediatamente, consequência. Então, antes de você pecar ou cair no ato pecaminoso, coloque na frente do pecado a consequência, que você vai pensar muito para não pecar, em nome de Jesus. Amém? Pode ficar de pé, amados irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos nessa noite maravilhosa. Glória a Deus. Eu vou estar encerrando com a bênção apostólica e depois, após a bênção apostólica, o pastor vai estar conversando com a igreja, um assunto muito importante. Então não vão embora após a bênção apostólica. Amém? Abra suas mãos. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem em cada um de vós para hoje e sempre, e todos bradamos dizendo uma só voz: amém. Deus abençoe, amados irmãos. Irmãos, já se inscreveram no nosso canal? Ainda não? Então se inscreve aqui, ó. Não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Assim que tivermos vídeos novos, ele irá notificar a você. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e Facebook. E deixe seu like nos vídeos para ajudar a obra.